Olá, bem-vindos, bem-vindas. Mais uma oportunidade abençoada de estarmos juntos para estudo da doutrina espírita. Seguimos estudando o primeiro livro da codificação espírita, o Livro dos Espíritos, sendo essa uma das versões. Eu fico grata, muito agradecida por esta oportunidade de estar com vocês neste estudo. E para quem não se lembra ou não sabe, eu sou a Eliana, eu faço parte da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, que fica na Vila Campo Grande, Zona Sul aqui de São Paulo, capital. Nós estamos situados na rua Arnaldo Magnicaro, 1370, Zona Sul aqui, como eu disse. A nossa casa está aberta, seguindo todos os protocolos determinados pelas autoridades. Temos uma série de atividades a oferecer, inclusive estudo doutrinário, palestras, atividades de assistência social. São todos convidados a dar uma olhadinha nas nossas redes sociais e se inteirarem das atividades ou fazer uma visita, que serão todos muito bem-vindos, bem-vindas. Eu quero convidá-los a fazer uma breve reflexão do livro Gotas de Paz 3, de Nelson Teixeira, pelo Espírito Aristeu. Deus, a origem de tudo. Deus, Criador do céu e da terra, misericordioso, bondoso e justo, acredita em cada um dos seus filhos e confia na excelência da vida e que nela haja sempre o amor, a paz, a compreensão e a caridade. Ele nos deu a experiência do irmão maior Jesus, transformando tudo por onde passou para vermos como é possível fazer o bem e viver para o bem. Deus, através de Jesus, nos mostrou como é maravilhoso andar, mesmo que por caminhos montanhosos, superar todas as batalhas e sair triunfantes. Deus criou tudo o que há no universo para que todos os seres vivessem em harmonia e comunhão. Este Pai misericordioso, Criador, bondoso, pela sua vontade tudo fez, tudo criou. Este universo regido por leis divinas, leis perfeitas, que refletem o próprio Criador. Ele nos enviou o nosso irmão maior, nosso maior modelo, o nosso amor, presença de vida na terra, Jesus, que tanto nos ensinou e nos ensina ainda hoje. Através dele, ele nos mostrou que mesmo com dificuldades, temos que seguir andando, seguir com confiança, com esperança, com fé, procurando superar as nossas próprias dificuldades. E mostrou ainda que é possível triunfar, vencer. Jesus venceu. E nós, ainda que com todas as nossas limitações, podemos também vencer e chegar à perfeição.
todos somos destinados à perfeição. Deus criou tudo que há no universo, para que todos os seres orgânicos, inorgânicos, pensantes, não pensantes, das tantas e tantas moradas de todo o universo, vivessem em harmonia e comunhão, ainda que com dificuldades, com limitações, ainda que a plenitude dessa harmonia e comunhão demore, mas todos somos destinados a viver no bem, para o bem, no amor e com amor. Não desistamos. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, eu convido vocês para juntos fazermos a prece inicial. A prece que nos preenche, nos invade, a prece que permite que elevemos o nosso pensamento ao nosso Pai maior. Então, convido vocês a manter o coração tranquilo, a mente serena, pensamento elevado, vibrando amor, pensando em coisas boas, e assim elevamos o pensamento ao nosso Criador, à espiritualidade amiga, agradecendo o dia de hoje, agradecendo essa existência, agradecendo as condições de vida que temos, o alimento que não nos falta, o trabalho, a família, os amigos, as nossas forças, o nosso mentor que sempre conosco está e nos acompanha, agradecendo pelas coisas boas e pelas não tão boas assim, pois tudo está como deve ser, está certo, e tudo contribui para a nossa evolução. Que possamos fazer a nossa parte, buscando amar e praticar o amor em movimento, que é a própria caridade. E assim, com o coração sereno, tranquilo, nós pedimos licença para fazer a prece que o Pai nos ensinou e, na seguida, iniciar o estudo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Seguimos aqui o nosso breve estudo do Livro dos Espíritos, o primeiro da codificação, como eu já disse várias vezes. Mas é sempre bom lembrar a importância desse livro para a doutrina espírita, para o cristianismo redivivo e fortalecido, para o nosso desenvolvimento, para que possamos pôr em prática a fé raciocinada, aquela que passa pelo crivo da razão. Fé esta com a qual sempre precisamos estar. Fé e confiança. Nós seguimos estudando aqui a segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata sobre o mundo espírita ou mundo dos espíritos. O capítulo é o primeiro, que trata sobre os espíritos. E o item que nós vamos abordar hoje
com as questões 84, 85, 86 e 87, é Mundo Normal Primitivo. Quando eu vi esse título, eu fiquei aqui pensando, né? Mundo Normal Primitivo. Lá no século XIX, né, quando este título foi trazido, ou tempos depois, quando o Livro dos Espíritos sofreu, né, um complemento de questões, ampliou-se em número de questões, eu fiquei pensando, né? Mundo normal primitivo. Haveria um mundo que não é normal? Que mundo normal primitivo seria esse? Qual a importância desse mundo normal primitivo? Primitivo, de primeiro, daquele que existe antes, daquele que tem lá uma importância porque dá origem a outros, ou serve de base para tantos outros. Mundo normal primitivo. Também posso pensar, né, nas questões da nossa língua, que nem sempre dá conta de tudo. A nossa linguagem, a espiritualidade vira e mexe coloca nos livros que a gente estuda, que é limitada para alcançar a compreensão de tudo que eles querem nos dizer. Nem sempre há palavras que deem conta ou expressões que deem conta. A gente sabe que o livro, né, foi trazido ao nosso conhecimento lá na codificação, no século XIX, como acabei de falar, em francês. Passou por traduções, né? Também. E nisso também pode ter aí palavras, expressões que nem sempre, né, tem lá a essência para a nossa compreensão. Assim como acontece lá também com os textos bíblicos. Mas é bacana a gente pensar nisso, nessa questão de mundo normal primitivo. Eu acredito que ao a gente trazer aqui as questões, vai ficar mais claro para vocês. Que mundo normal primitivo é esse ao qual Kardec se referiu? Questão 84. Os espíritos constituem um mundo à parte daquele que vemos? A espiritualidade responde: sim, mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Então, os espíritos, quando não estão na carne, quando não estão limitados pelo instrumento da carne, pela matéria, eles estão no plano espiritual, na espiritualidade, constituindo o que a gente pode chamar de mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Por que inteligências incorpóreas? Porque esses espíritos carregam o princípio inteligente, não estão incorporados, não estão em carne, em corpo. Então, carregando este princípio inteligente, tendo passado por diferentes oportunidades na carne, carregam seu conhecimento, carregam ainda, se não estiverem em mundos espirituais mais elevados, carregam também alguma imperfeição a sanar, a melhorar, a avançar. Nós estamos aqui na Terra, planeta de provas e expiações, encarnados aqui, num mundo que ainda precisa e muito evoluir. Nós, por estarmos aqui, é de conhecimento que também precisamos muito evoluir. Nosso planeta ainda, práticas que não são do bem, que estão mais ligadas ao mal, ainda são fortes. Nós precisamos superar nossas imperfeições e o nosso planeta também tem que avançar. Nós estamos em processo e o nosso planeta também.
E se eu estou, o meu irmão está, o planeta está, todos estamos juntos neste processo. Conhecer a si mesmo, conhecer a partir de mim, conhecer o outro, saber que ele também está em processo. Conhecer o planeta, suas características, saber que também está em processo. É algo motivador e importante para nós, para desenvolvermos a paciência, a tolerância conosco, com o outro. A misericórdia, a indulgência, todas essas virtudes são favorecidas, uma vez que a gente vá se conhecendo, conhecendo o outro, conhecendo o planeta, conhecendo as limitações, conhecendo os textos bíblicos, conhecendo também os livros da doutrina, fazendo boas leituras, ouvindo palestras, boas palestras. Vamos nos fortalecendo no aprendizado. E como é importante aprender, conhecer e, sobretudo, praticar. No livro Fonte Viva, trazido ao nosso conhecimento por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, na sua introdução encontramos o seguinte: espíritos desencarnados aos milhões e em todos os graus de inteligência. Vejam, todos os graus de inteligência. E enxameiam o mundo, ou seja, estão em grande número, como se fosse um enxame, comparável ao enxame de abelha, a quantidade imensa desses espíritos. Eles enxameiam o mundo, estão em grande número, requisitando, tanto quanto os encarnados, o concurso da educação. Vejam como é importante que nós estudemos e que os desencarnados também, no plano espiritual, aproveitem a oportunidade para rever suas atitudes, uma vez livres do corpo material, possam rever suas atitudes e buscar também no estudo, nas experiências que lhe forem possíveis, oportunidades para aprender mais, para que, através da educação, vão evoluindo lá e aqui. E nós, como encarnados, que não esperemos chegar o dia do retorno à pátria espiritual, à vida verdadeira, mas já aproveitemos aqui, buscando no estudo, no aprendizado, conhecimentos para fortalecer a nossa prática em relação ao bem. Questão 85. Qual dos dois mundos é o mais importante na ordem das coisas? O mundo espiritual ou o mundo material? O que vocês acham? Pensando, o mundo espiritual ou o mundo material é o mais importante? A espiritualidade respondeu a Kardec: o mundo espiritual, que pré-existe e sobrevive a tudo. Mundo espiritual pré-existe, existe antes, existe primeiro do que o mundo material, que o mundo físico, e sobrevive a tudo. Nós temos visto, o nosso planeta assolado aí por tantas questões relacionadas ao clima, muitas que decorrem da própria ação errônea do homem, da falta de cuidado, da falta de respeito, da falta de sensibilidade de autoridades e de outros tantos. E ainda que esse mundo esteja sujeito às leis divinas, a todas as leis, assim como nós, ainda que coisas possam terminar, deixar de existir, outras apareçam, espécies, mundos, lugares, o mundo espiritual continuará existindo.
Ele pré-existe, ele existe antes de tudo, antes de todo e qualquer mundo físico, antes de toda e qualquer morada física. E sobrevive a tudo, sobreviverá se algo mudar na esfera do nosso planeta ou de qualquer outra morada. O mundo espiritual continuará existindo. Isto nos preenche de esperança e de fé, pois a vida continua. As comunicações que são trazidas da espiritualidade, já citei duas aqui, através do Espírito Emmanuel, do Espírito Aristeu, e outras tantas, nos dão prova grandiosa dessa existência do mundo espiritual. Não desanimemos. Questão 86. O mundo material poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem alterar a essência do mundo espiritual? A espiritualidade diz: sim, eles são independentes. Entretanto, o relacionamento entre os dois mundos é permanente, ou seja, eles interagem entre si de maneira incessante. Na questão anterior, eu acabei até dando algum spoiler. Eu adoro fazer isso, olha só. É isso, gente. O mundo material e o mundo espiritual, eles são independentes, têm a sua existência de modo independente. O existir de um ou de outro independe. O mundo espiritual pode existir sem o mundo material. No entanto, o relacionamento entre os dois mundos, o material e o espiritual, é permanente. Ele acontece o tempo todo. Tem aí notícias, nas literaturas que haveria mais de 6 milhões de espíritos na crosta terrestre. Entre nós, temos aí também a espiritualidade presente, agindo, atuando. O próprio Jesus nos disse, certa feita, que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria presente, em essência, no seu amor. E outros irmãos também conosco estão. Muitas vezes nas famílias as pessoas buscam, fazer a prática do Evangelho no lar e ficam tristes, pois nem sempre contam com a companhia de algum familiar. Não se entristeçam, não desanimem. Nós não sabemos quantos irmãos que não estão encarnados que vêm participar nesse estudo, vêm aprender, vêm também receber as energias benfazejas, vêm alcançar a luz, buscar alcançar a luz. Nas casas espíritas, nos momentos de estudo, nas palestras, nos atendimentos, a espiritualidade também lá está presente e há benefícios grandiosos para eles que estão fora da carne e para os que também não estão, para os que estão encarnados. É maravilhoso saber da presença desses irmãos. O nosso mentor espiritual também, que sempre conosco está e nos acompanha, nos auxilia, nos influencia de modo positivo, tentando sempre nos ajudar. Ah, mas tem influências que são negativas? Tem.
Sim, mas com certeza nós somos muito mais amparados e assistidos por espíritos benfazejos, que vibram e comemoram quando nós caminhamos para a luz e superamos pouco a pouco as nossas dificuldades. No livro Caminho, Verdade e Vida, da mesma coleção do Fonte Viva, coleção que se chama Fonte Viva, também trazido ao nosso conhecimento por Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, nós encontramos, em relação às comunicações, este contato, essa interação incessante que acontece entre o mundo físico e o espiritual. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente a respeito das próprias criaturas terrenas, num curso metódico de introdução às tarefas mais altas, e ainda não puderam ser integralmente ouvidos, que viria a acontecer se esquecessem compromissos graves, dando-se ao gosto de comentários prematuros? Então, a espiritualidade amiga procura nos trazer a conhecimento aquilo que é importante e interessante nas reuniões sérias, nos momentos sérios em contato com a espiritualidade. As comunicações vêm nos trazer aquilo que para nós é relevante, aquilo que nos ajuda a evoluir. E ainda continua: é necessário compreender o homem que Deus concede auxílios. Entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. Cada um de nós é responsável pelo seu aprimoramento. A grande tarefa do mundo espiritual em seu mecanismo de relações com os homens encarnados não é a de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Veja aí, é a contribuição da espiritualidade que nos traz conhecimento, nos traz orientação para que sigamos evoluindo, mas não farão a nossa parte, o nosso papel. Isso cabe a cada um de nós. Para encerrar, questão 87. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Será? Os espíritos estão por toda parte. Dei spoiler de novo no anterior. Mas continua a espiritualidade respondendo a Kardec. Os espíritos estão por toda parte e povoam os espaços infinitos. Esta nossa morada, este nosso planeta, todas as demais moradas, o universo. Muitos estão ao lado dos homens, não tenhamos dúvidas. Eles estão também entre nós, observando-os e atuando sobre os seus pensamentos. Lembra que eu falei da influência? Lembra, né? Sem que eles percebam. E aí o nosso cuidado de estar numa boa sintonia, numa boa vibração, com os nossos pensamentos mais elevados, procurando o amor, o bem, né? Caminhar nesta boa faixa de sintonia para atrair para a nossa companhia os bons espíritos, os espíritos de luz e do bem. E, claro, que a prece também pode ajudar nisso, né? Fazendo a prece, elevando o nosso pensamento, nós atraímos também para nós o auxílio da espiritualidade amiga, dos espíritos de luz. E na nossa prece também podemos fazer prece por aqueles irmãozinhos que ainda não chegaram nesse patamar, que precisam evoluir e que um dia chegarão lá. Continua a espiritualidade respondendo a Kardec.
Os espíritos são uma das forças da natureza. Existem outras tantas, mas os espíritos são uma delas. São os instrumentos de que Deus se serve para a execução de suas vontades. Porém, nem todos têm a liberdade de ir a toda parte, porque existem regiões interditadas aos menos adiantados. Então, estando no plano superior, na pátria espiritual, no plano espiritual, quanto mais elevado estiver o espírito em relação à superação das suas dificuldades, das suas imperfeições, mais esse espírito estará na proximidade com Deus e executando, trabalhando o tempo todo. O Pai não para de trabalhar, Jesus também não. E nós, enquanto espíritos que vamos alcançando mais e mais a evolução, também seguiremos trabalhando e de modo a contribuir para a execução das vontades do Pai. É isso que os espíritos mais elevados fazem. No entanto, aqueles espíritos que estão numa condição de elevação maior, eles têm condições de ir a todos os lugares, ver os demais, saber o que acontece. Os que ainda não alcançaram tal elevação não têm essa condição. A eles é vedado esse trânsito em todos os lugares, o conhecimento, a visão, né, de outras esferas, outros planos. No entanto, se houver uma autorização, uma permissão, quem sabe poderão lá alcançar, ver, estar. Nós também temos a oportunidade de, dentro da questão da mediunidade, há aqueles que conseguem, né, pelo sonho, por um desdobramento, enfim, estar em contato com outros planos. Chico Xavier foi um grande exemplo disso, né? Trouxe relatos para nós também nesta condição e nos ensinou muito. Mas tudo é dado pela permissão de Deus, que nunca nos desampara e sempre quer o nosso melhor. Meus irmãos, minhas irmãs, este foi o estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Eu espero ter contribuído para todos vocês, com todos vocês e comigo também, para ampliar meus conhecimentos no estudo, sempre na condição de quem aprende e quer aprender mais e gosta de compartilhar. E espero que nós possamos estar juntos numa próxima oportunidade. Deixo aqui a sugestão para maior conhecimento do Livro dos Espíritos, para que possam ler mais, aprender mais, e também outros livros da codificação, bem como da coleção Fonte Viva. Hoje eu usei alguns livros, deixo ainda indicado o livro Pão Nosso, com a leitura Espiritismo na Fé, que com certeza há de contribuir para todos nós. Uma ótima semana, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Grande abraço.